Por favor, não compre um sistema de resina composta sem antes acompanhar esse nosso vídeo. Eu sou o professor Fábio Ceni e eu quero ensinar vocês a dominar os sistemas de resina compostas atuais do mercado. Bom, meus amigos, para a gente fazer uma restauração adequada com resina composta, ou até mesmo com cerâmica, eu tenho que entender característica óptica básica da minha estrutura dentária e anatomia óptica também, tá? Para que a gente possa, tendo conhecimento do que cada resina que eu tenho em mãos significa, reproduzir aquele dente com o máximo de naturalidade possível. E quando a gente fala de propriedade óptica do dente, olha a quantidade de propriedade óptica que eu tenho. Infelizmente, nós somos muito viciados em matiz e croma. Matiz é o nome da cor, A, B, C, D, e croma é a intensidade de pigmento. A1, A2, A3, A4, ou seja, quanto mais o croma, mais a quantidade de pigmento. Mais escura, mais pigmentada é essa resina. Porém, acreditem vocês, tá? O matiz e o croma, quando a gente fala hoje em dia de resina, de cerâmica, de odontologia estética, muitas vezes é o que menos importa. Eu tenho que entender que o dente natural possui opalescência do esmalte. O que é a opalescência do esmalte? É aquela bordinha incisal bem translúcida e bem azulada que a gente tem, né? E que quando a gente interpõe a língua entre os dentes com bastante saliva, fica alaranjado violeta. Isso chama-se opalescência do esmalte, principalmente na borda incisal. E veja bem, se o esmalte possui opalescência, a minha resina também tem que ter opalescência, né? E praticamente todas as marcas de resinas hoje no mercado, os esmaltes são opalescentes, né? Fluorescência da dentina, principalmente, que é quando nós vamos na boate ou sob luz negra, os dentes ficam bem brancos. Então veja bem, hoje as resinas em maior ou menor grau têm que ter opalescência. E principalmente hoje em dia, gente, as propriedades ópticas principais que nós temos que analisar no nosso dente antes de começar a nossa restauração significa opacidade e translucidez, ou seja, entrada e saída de luz, que vão reger o fenômeno principal de propriedade óptica do meu dente e da minha resina, que é o valor, que é a luminosidade. Vejam bem, a grande maioria dos erros que a gente comete em restaurações anteriores não é por erro no matiz e no croma, mas pelo erro de opacidade, excesso ou falta, translucidez, excesso ou falta, e aí o meu valor vai estar alterado, tá? Então nós temos que analisar isso aqui com extrema qualidade para que a minha restauração fique o mais perfeito possível. E aí, meu amigo, minha amiga, eu pergunto para vocês, quantos de nós já fizeram uma restauração classe 3, classe 4, uma faceta em dente escurecido e ficou cinza amarronzado? Quantos de nós já fizemos isso? Eu já fiz várias vezes. E aí o que a gente faz? Troca o matiz e croma. Vou colocar um matiz e croma mais claro. E o mesmo efeito acontece, ficou cinza amarronzado. Trocamos matiz e croma e por aí vai. E sabe por que isso acontece? Porque o erro foi na opacificação que vai reger o valor. Se quando a gente faz uma restauração ficou cinza, é porque a gente não opacificou corretamente esse dente ou essa restauração, ou então, olha que legal, aquela marca de resina, aquela marca de dentina que eu estou utilizando não tem opacidade suficiente para bloquear a luz. Olha que interessante.
Então, você pode me perguntar, Fábio, quer dizer que eu tenho que saber a porcentagem de opacidade e translucidez da minha resina para que não fique cinza? Sim, sim, sim. Olha que interessante. O que eu quero dizer com isso? É que eu tenho que perguntar pro representante e pro fabricante qual que é a porcentagem e opacidade de translucidez dessa resina composta. E se o representante não souber, começa a desconfiar, tá? Ou então peça para ele essa informação. Uma vez mais, se essa resina não tiver opacidade suficiente, vai ficar acinzentado, ou seja, vai jogar o meu valor lá para baixo. Fábio, como é que eu vejo o valor? Eu tenho que pegar a foto e jogar para o preto e branco. Se a gente vê que ficou muito cinza, ficou muito escuro, o valor vai lá embaixo. Ao contrário que se fica muito luminoso, eu falo que é o efeito metalocerâmica, o dente chega primeiro que a pessoa, tá? O valor foi lá para cima. Fábio, poxa, então se eu vejo a foto, se eu tenho que ver o dente em preto e branco, quer dizer que eu tenho que tirar foto dos meus casos? Sim. Fábio, poxa, mas eu não quero gastar dinheiro com equipamentos fotográficos caros. Meus amigos, não precisem. Hoje os celulares fazem fotos com alta definição e alta qualidade. Mas sim, é importante tirar a foto, jogar para o computador e tirar a saturação para ver o valor, o grau de luminosidade. Uma vez mais, para cada resina, isso muda completamente.